Imagine entrar num museu e dar de cara com o fóssil de um unicórnio. Não um desenho, não uma escultura, mas um fóssil de verdade. Ossos, dentes e um enorme chifre saindo da testa. Pois é, essa cena aconteceu de verdade, e não em um conto de fadas, mas na Alemanha do século XVII. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais bizarras da ciência. O unicórnio de Magdeburgo. O que muitos chamam de o pior trabalho de reconstrução fóssil da história. Uma mistura de ingenuidade, curiosidade e um toque de loucura. Mas antes de começar, me responde uma coisa. Você acredita que o ser humano já confundiu fósseis reais com criaturas míticas? Deixe sua opinião aí nos comentários, porque essa história vai te surpreender. Tudo começa em 1663. Naquela época, a ciência ainda estava engatinhando. A ideia de dinossauros e espécies pré-históricas nem sequer existia. O que se sabia vinha de observações, suposições e, muitas vezes, pura imaginação. Foi então que na pequena região de Seelenberg, na Alemanha, trabalhadores encontraram ossos gigantes enterrados na terra. Ninguém sabia o que eram. As pessoas olhavam para aqueles ossos enormes e ficavam maravilhadas. E também assustadas. Afinal, o que poderia ter um crânio daquele tamanho e um osso tão longo quanto uma lança? Foi aí que entra em cena Otto von Guericke, um naturalista e inventor muito conhecido por seus experimentos com pressão do ar e vácuo. Ele olhou para os fósseis e tentou montar o esqueleto da criatura, mas sem nenhum modelo de comparação, o resultado foi, digamos, criativo demais. Guericke pegou ossos de um rinoceronte lanudo, um animal que realmente existiu na era do gelo, e montou algo totalmente distorcido. A cabeça era desproporcional, as costelas pareciam de outro animal, e o toque final, um enorme chifre colocado bem no meio da testa. Nascia ali o famoso unicórnio de Magdeburgo. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Na época, a Europa era fascinada por criaturas mágicas, dragões, sereias, gigantes e, claro, unicórnios. Havia até quem acreditasse que o chifre de unicórnio podia curar doenças e neutralizar venenos. Então, quando o suposto fóssil foi exibido, muita gente acreditou sem nem piscar. O descobrimento parecia a prova final de que os unicórnios realmente tinham existido. Mas o mais curioso é que um dos maiores filósofos da história, Gottfried Wilhelm Leibniz, autor de importantes obras sobre ciência e filosofia, acreditou nessa história. Ele ficou tão impressionado com o achado que mencionou o fóssil em seu livro Protogaia, descrevendo o unicórnio como uma possível prova da existência dessas criaturas lendárias. Parece inacreditável, né? Um dos maiores gênios da humanidade, enganado por uma montagem desajeitada. Mas é exatamente isso que torna o caso tão fascinante. O unicórnio de Magdeburgo virou uma sensação. Artistas fizeram ilustrações, estudiosos discutiam suas origens, e o público se maravilhava com a possibilidade. Era a mistura perfeita entre ciência, fé e imaginação. Porém, com o avanço da paleontologia, os cientistas começaram a perceber algo estranho. Aquele fóssil não fazia o menor sentido. As proporções estavam completamente erradas. Os ossos não se encaixavam de jeito nenhum. E o chifre? Bom, o chifre era claramente uma adaptação forçada, colocada ali para se parecer com a criatura mítica. Com o tempo, a verdade veio à tona tratava-se de um conjunto de ossos de diferentes partes de um rinoceronte lanudo, um animal que foi extinto há cerca de 10.000 anos, montados de maneira totalmente incorreta. Mas, mesmo depois de ser desmascarado, o unicórnio de Magdeburgo nunca deixou de fascinar. Em vez de ser esquecido como um erro constrangedor, ele passou a ser lembrado como um símbolo da curiosidade humana, e também como um lembrete de que às vezes a vontade de acreditar fala muito mais alto que a razão. Séculos se passaram, e esse erro acabou virando uma das relíquias mais curiosas da Alemanha. Hoje, o fóssil original está exposto no Museu de História Natural de Magdeburgo, onde atrai turistas do mundo todo. As pessoas vão até lá para ver de perto essa mistura de ingenuidade e imaginação que marcou a história da ciência. E o mais incrível é que, em pleno 2024, mais de 350 anos depois da sua criação, o unicórnio de Magdeburgo voltou a ser notícia. Um post sobre ele viralizou na internet, acumulando milhares de curtidas e comentários. A nova geração redescobriu o pior fóssil já montado. E claro, se divertiu com a história. Alguns usuários brincaram dizendo que era o unicórnio mais feio do mundo. Outros o chamaram de Frankenstein paleontológico. Mas todos concordaram em uma coisa. Era fascinante ver como a mente humana é capaz de criar mitos, até mesmo a partir de um erro. Esse caso nos mostra como nós, seres humanos,
Somos movidos pela imaginação. Mesmo diante de fatos, muitas vezes queremos acreditar em algo maior. E isso não é necessariamente ruim. Menos é parte do que nos torna humanos. A curiosidade, afinal, é o motor que faz a ciência avançar. Pense bem. Quantas das grandes descobertas da humanidade começaram com uma hipótese errada? Quantas invenções incríveis nasceram de um erro que, por acaso, acabou levando a uma nova ideia? O unicórnio de Magdeburgo pode ter sido uma falha científica, mas também foi um passo importante para o que viria depois. Ele mostrou que a ciência precisa de coragem para errar e humildade para corrigir seus próprios erros. Hoje, a gente olha para aquele esqueleto todo torto e dá risada, mas ao mesmo tempo há algo de admirável ali. O desejo genuíno de compreender o desconhecido, de dar sentido ao que parece inexplicável. E no fundo, não é isso que todos nós fazemos? Tentamos montar os pedaços da realidade com as informações que temos em mãos, buscando um sentido, mesmo que nem sempre a gente acerte de primeira. O unicórnio é, de certa forma, o reflexo da própria humanidade. Curiosa, criativa e, às vezes, completamente fora de rumo, mas sempre tentando entender o mundo. Então, da próxima vez que você ouvir falar de um mito ou de uma teoria maluca, lembre-se desta história. Pode ser que daqui a alguns séculos, alguém olhe para as nossas crenças de hoje e ache elas igualmente engraçadas e curiosas. Agora eu te pergunto, será que no futuro, os nossos erros também vão virar lendas? Pensa nisso e comenta aqui embaixo o que você acha. E se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A gente vai continuar explorando os maiores mistérios e curiosidades da história. E no próximo vídeo, você vai descobrir outro erro científico que virou uma verdadeira revolução. Muito obrigado por assistir e até a próxima.